você falou aí sobre a questão da evolução, das mudanças de um período feudal, uma revolução industrial, uma migração para as cidades. Eu queria que você fizesse um recorte dessa mudança, mas analisando uma crítica que às vezes é feita e o quanto disso tem procedência ou é só falacioso. O que aqui eu estou me referindo. Ah, não, a Revolução Industrial não foi tão ruim assim do ponto de vista de exploração de trabalho, de crianças, de mulheres e más condições de trabalho. Porque você tem que fazer uma leitura histórica do tempo em que ela aconteceu e ela significou para aquele tempo um avanço em relação às condições de vida e trabalho no meio agrário feudal do qual as pessoas estavam saindo para emigrar para cidades e trabalhar nas fábricas, nas primeiras indústrias que surgiam. Como que você enxerga essa crítica que é feita e fazendo esse panorama, esse recorte dessa evolução? Em grande medida, Wander, a justificativa de violências no passado são tentativas de justificativa da violência no presente. Não é justificável. Não é justificável, né? Obviamente que o argumento contrário pode ser, não, mas nós não tínhamos a compreensão do mundo que nós temos hoje, né? Ora, mas o que imperava na passagem do mundo feudal para o mundo moderno, contemporâneo, industrial, era a lógica cristã. Se o aparato cristão não dava conta disso, o que dava conta? Né? E, por favor, não estou fazendo nenhuma apologia ao cristianismo. Nós tínhamos também elementos, né, fossem eles teórico-filosóficos, políticos, espirituais, religiosos, para construir outra lógica. Né? Então, nós podemos justificar a escravidão no Brasil? Nós podemos justificar o nazismo? Nós podemos justificar? Não, não podemos. Né? O repúdio a essas práticas, essas ações, tem que ser, né, radical. Radical. Né? E eu repito, a tentativa de criar justificativa para isso é a tentativa de justificar as atrocidades hoje. Não, o mundo é assim. Né? Em alguma medida tem dois tipos de gente, eu acho. Estou um pouco de exagero, não é bem assim. Eu estou falando de diversidade, eu vou falar que tem dois tipos de gente. Não, tem. Né? Mas, do ponto de vista... Dois dá para identificar bem. Isso, da construção da nossa compreensão política das coisas. Um tipo de gente olha para o mundo e fala assim, cara, o mundo sempre foi difícil. O mundo sempre foi desigual. O mundo sempre foi, né, essas relações de grande pobreza de um lado e a apropriação, acumulação de riqueza por alguns. E nunca vai mudar. Sempre foi assim. O outro tipo olha para o mundo, Wander, né? O mundo sempre foi assim. Desigual, violento, contraditório, com uma imensa pobreza e apropriação e acumulação da riqueza por uns. Mas nós podemos agir para fazer diferente. Podemos fazer a nossa exatamente, parte. Ou eu vou fazer a minha parte. Wander, isso pode ser até clichê da minha parte, né? Mas como nós olhamos para o mundo, né, e tentamos fazer diferente, né, isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre. Isso não quer dizer que o nosso caminho, que a nossa história é linear. Essa também é uma outra ilusão que a gente criou. É uma ilusão que vem desde uma perspectiva, eu diria, judaico-cristã, de chegarmos num paraíso. Não, e outra coisa, não significa que não possa errar. Claro. Não significa que não possa ter falhas, que não possa ter erros. E não significa que tenha que admitir o contra-argumento hipócrita de que quem se aceita na condição de resignado é mais lúcido do que aquele que tenta fazer alguma coisa diferente. Tenta fazer, porque é melhor você morrer tentando fazer algo diferente do que viver uma vida apática, resignado, que não pode se fazer nada. Isso. Opa, para que eu vim ao mundo? Eu tenho que tentar transformá-lo, não é? Sim, até porque, Vanessa, isso é uma questão muito interessante. Muito interessante. Porque, né, quando nós pensamos assim, nós também achamos que todo mundo é assim. Que todo mundo faz assim. Mas se nós
tivermos a coragem de enfrentar o mundo, e uma maneira de enfrentar o mundo é nos depararmos com outras histórias, com outros modos de existência e com outras trajetórias. Se nós pegarmos duas trajetórias, por exemplo, da norte-americana Bell Hooks ou da brasileira Conceição Evaristo, que são duas autoras que eu gosto muito, né? Quando nós lemos ambas, nós percebemos que a escrita, e a Conceição Evaristo chama isso de escrevivência, descrever a partir da existência. E como que a existência de ambas, que são existências não delas apenas, mas das suas famílias, das suas comunidades, ambas aludem à condição de existência dada por uma ancestralidade americana, africana, e que as vidas delas também foram sendo mudadas, transformadas por concepções de mundo que vêm de antes e se ressignificam no agora, apontando para outros mundos. Eu não estou falando nem de outros futuros, de outros mundos. Aí eu volto ao Krenak, quando aponta um futuro ancestral. Como assim? Um futuro ancestral? Ele aponta para a gente, para nós construirmos um novo mundo, novas relações, é fundamental que a gente revisite relações passadas, revisite a ancestralidade a partir de novos sujeitos da história, a partir de novos sujeitos territoriais, a partir de novos sujeitos de existência. Então, mas contemporâneos, reinterpretando sim, aquilo que aconteceu com a nossa ancestralidade. Isso. Mas a ancestralidade não está apenas num outro imaginário, mas também está num conjunto de pessoas, de grupos, de comunidades que revivem a ancestralidade nas suas relações com o mundo. E essas relações com o mundo são relações com a outra, com o outro, mas também com os territórios que eles vivem. Então, o futuro do Ailton Krenak necessariamente passa pela espiritualidade, pelas sabedorias, pelos conhecimentos de saberes, de comunidades, de gentes, de territórios ancestrais. Como é que a gente traz isso à tona?